Thiago Minhoca, vamos nessa falar de Ferroviário 0, Fortaleza 2, né? Um público, pelo menos pelo visual, né, da transmissão, um público baixo, né? Muito também pelo mando do Ferroviário, que não tem lá uma grande torcida, mas o Fortaleza com estreantes em campo vence por 2-0. Talvez pelo que eu vi do jogo, Thiago, talvez esse placar seja até um pouco dilatado, né? O Ferroviário teve as suas chances ali, poderia ter diminuído, 2-1 talvez fosse um placar mais justo, mas o Fortaleza venceu e venceu bem aí no Presidente Vargas na tarde deste sábado. Boa noite. Boa noite, Fábio, né, para quem está acompanhando aqui no ao vivo, quem está acompanhando no gravado, eu já agradeço a todo mundo que está também acompanhando aqui o nosso programa. Eu diria que, se fosse para estabelecer aqui o título, né, da situação desse jogo, começou o trabalho de Carpini, né? Porque agora a gente está falando de um Fortaleza mais robusto, né? O Fortaleza começou a temporada apenas com o Barreiro e o Moisés foi embora, nem atuou no clássico do último confronto do final de semana, Vitinho, que chegou em cima da hora, entrou ali no segundo tempo, e aí só essa semana, Fábio, muitos nomes de atacantes foram regularizados, né? Anunciados e regularizados. Então veio o GB do Vasco, Luiz Fernando, o principal nome, né, que vindo do Atlético Paranaense, Rodriguinho, vindo do Cruzeiro, além dele o Fuentes, lateral esquerdo, e olha que ainda teve jogador que não conseguiu ser regularizado, né? O caso do Lucas Braga, do Vitória, a situação que envolve o Lescano, também outro jogador que está vindo do Fluminense. Muito embora todo esse contexto teve aí uma bomba horas antes do jogo, que é a possibilidade do Boca Juniors tirar o principal jogador do Fortaleza, que é o Barreto, que a gente pode discutir mais à frente. Mas o que eu queria falar era muito dessa situação da qual o Carpini precisava ter, né, para esses jogos de reta final de Campeonato Cearense, já visando Copa do Brasil ali, preparação já para a Série B e o começo da Copa do Nordeste. Era muito difícil você fazer uma análise do Carpini sem olhar as carências do elenco. O Fortaleza não tinha um lateral esquerdo, o Fortaleza não tinha muita peça para velocidade, a peça que tinha, que era o Moisés, não estava jogando bem. Então, assim, tinha muitas situações que o Fortaleza ele precisava melhorar, né? Sabia-se por conta dessas lacunas. Tanto que eu vinha fazendo alguns comentários sobre o Carpini, que apesar de todas essas questões, dava para o Fortaleza jogar melhor. Então, no jogo de hoje, Fábio, foi um placar seguro do Fortaleza. Óbvio, como você citou bem, houve um momento que o Ferroviário, principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que o Fortaleza conseguiu administrar melhor essa vantagem no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele teve muitas intervenções do goleiro do Fortaleza, o Breno, para impedir um gol de empate que pudesse ter acontecido. E o Fortaleza, né, conseguiu fazer esse placar da maneira como se desenha esse Fortaleza para a temporada. Pode não ser a equipe que vai estar sobrando, e a gente está falando de uma equipe, como você bem destacou, foram 3 estreantes na partida de hoje. O Luiz Fernando, por exemplo, já começou como titular, né? Já chegou há poucos dias, já era o titular, e até porque já é cotado para ser um titular dessa equipe, veio com esse peso, né? Já como titular. Além desses, 2 jogadores que entraram ali no segundo tempo, o caso do Rodriguinho e do Fuentes, né? O lateral esquerdo aí atuando. Então, o que eu achei mais interessante hoje pelo lado do Fortaleza, Fábio, foi começar a ver um esboço de um time considerado titular. Não a equipe que entrou principal, porque essa ideia de jogar com 3 zagueiros, ela é um paliativo daquilo que o Fortaleza não tinha um lateral esquerdo. Então tinha que colocar o Crispim jogando de ala. Eu acho que agora, com a chegada do Fuentes, tendo o Guilherme, jogador da base, no banco, eu acho que o Fortaleza agora vai começar a montar essa equipe no contexto de uma equipe que é considerada uma equipe favorita a brigar pelo acesso da Série A. Então agora o trabalho vai ser começar a desenvolver, as críticas para o Carpini agora vão ser mais justas, estabelecidas, e o resultado de hoje representou o que o Fortaleza é capaz, né, em termos de qualidade. Eu acho que o que a gente vai ver mais para frente, nos próximos jogos, é perceber quem vai ganhar essa titularidade e essas questões que a gente estava citando, né? E aí, só para fechar essa minha primeira explanação, o Carpini foi perguntado sobre essa situação do Barreiro, por exemplo, né? Uma possibilidade de saída. E ele falou que toda semana o Fortaleza tem uma notícia saindo de um interesse de jogador do Fortaleza. Já teve com o Pierre, já teve com o Pochettino, fora os outros que já saíram, né? No caso do Moisés, como eu estava citando. E, obviamente, ele que está tentando desenvolver um trabalho, o fato de perder peças importantes, daquelas que o Fortaleza decidiu ficar, e aí, obviamente, o Barreiro, ele mencionou que
deu a entender de que a intenção é que ele não quer perder o atleta, e obviamente a gente sabe o porquê, né? Então, vamos ter que aguardar. Eu acho que o pós-jogo do Fortaleza, Fábio, ele está muito mais atrelado ao torcedor, menos falar do desempenho e mais interessado em saber se o Barreiro vai continuar ou não. Acho que talvez essa seja a grande questão para o torcedor do Fortaleza aí durante esse carnaval aí. Não sei se vai ser já resolvido agora ou vão deixar passar aí o carnaval para decidir. Mas dá para abrir mão do Barreiro? Tem a questão financeira e tudo mais, mas assim, é um jogador que, assim, é um centroavante que entrega gol, né? Não é um jogador fácil de achar. Não. Então, eu diria que o Fortaleza não vale a pena o esforço. Assim, você, Barreiro metendo gol na Série B, a chance de subir é muito grande. O Fortaleza já entra como um dos favoritos. Tendo um goleador, eu acho que isso torna o time ainda mais seguro. Aí você perde esse goleador. Não, por mais que venha um bom dinheiro, tá? Por mais que venha um bom dinheiro. Eu acho que encontrar... Não é mais caro ficar na Série B sem o Barreiro do que eu concordo. Manter e não subir, por exemplo? Tem duas vertentes aí. E, obviamente, a gente sabe que tem a questão do que o atleta quer. O Barreiro foi perguntado isso no pós-jogo, tá? Ele chegou a mencionar e ele fez aquela resposta protocolar. A minha cabeça está no Fortaleza, o que tiver a acontecer está entre os clubes, está entre o meu agente, a necessidade. O Barreiro, e aí até ele falou isso no final do ano passado, ou pelo menos se falava, né, que o pessoal apurou, o Barreiro ele tem a intenção de jogar a Copa do Mundo. O Paraguai vai disputar a Copa do Mundo e, obviamente, se ele for para o Boca Juniors, que vai disputar uma Libertadores, a visibilidade para ele, né, a possibilidade, claro que se ele chegar no Boca, vai ter que brigar pelo espaço, porque se ele chegar no Boca e não jogar, obviamente, de nada vai adiantar, mas ele sabe que a visibilidade no Boca Juniors jogando no Libertadores é bem melhor olhando para ele, no caso ele olhando a possibilidade de ir para a Copa do Mundo. Só que aí tem essa questão do Fortaleza. Se eu sou Fortaleza, porque, vamos lá, só para repassar, tá? Segundo o César Luiz Merlo, que trouxe essa informação, 3 milhões de dólares para tirar o Barreiro do Fortaleza. E, se eu não me engano, é por 50% do valor. Ou seja, o Fortaleza ainda ficaria com mais 50% do atacante. Só que é que tá, eu acho que, nesse caso especificamente, é a qualidade técnica do atleta que pesa muito. Eu acho que se eu fosse o Fortaleza, eu faria um jogo duro, assim, no mínimo, na casa de 20 milhões para negociar um jogador importantíssimo. Eu até cheguei a mencionar algumas lives anteriores que, tudo bem, vai ter uma perda ali com o Zé Wellison, vai ter uma perda ali com o Davidson, que não vai ganhar dinheiro, uma perda com o Cedo, você não vai ganhar dinheiro. Vão sobrar alguns jogadores, e esses jogadores, que eu tinha comentado, é o Fortaleza fazer jogo duro. Beleza, quer levar meu centroavante? Meu amigo, vai ter que ser por um bom dinheiro mesmo. Porque, assim, é óbvio que o Fortaleza vai outro, né? Porque como o Fortaleza vai sair, eu acho que o Fortaleza vai sair prejudicado ganhando esse dinheiro. Porque como é que convence um atleta a vir para cá para jogar uma Série B? Tipo, você não vai pegar de uma prateleira alta. É muito difícil pegar um atacante, convencer ele a jogar a segunda divisão. Então, o cenário que eu olharia para o Fortaleza, caso perca o Barreiro e consiga esse dinheiro, seria aquele contexto, Fábio, de tipo assim, pronto, cadê aquele atacante encostado de um clube grande da Série A? Pronto, não vou pagar para ter esse atleta, mas vou pagar um salário alto para ter esse jogador. E é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que é para ser esse jogador. Por exemplo, Pedro Raul. Pedro Raul está lá no Corinthians, não vai ser utilizado de novo, e aí o Corinthians pode, e até porque já tem o Marcelo Paes lá, isso poderia ser, só estou possibilitar, tá? Não estou dizendo que esse deveria ser o nome, não. Só estou dizendo que um jogador como Pedro Raul, que tem um salário muito caro, você pagaria para ter um jogador desse, já que ele não vai ter mercado e não vai ter muito espaço, e aí também vai depender muito da situação do atleta. Então, eu acho que esse seria o cenário. Você trazer um jogador já estabelecido, um jogador que tem todo o perfil, até mesmo para o campeonato que você vai disputar. O Barreiro é um jogador de muita luta, de muita raça, um goleador, bate muito bem pênalti. Então, todos esses requisitos que tem no Barreiro, eu acho que o Fortaleza, para liberar ele, e aí, claro, tem que saber conversar muito com o atleta para também não desmotivá-lo, porque como ele tem essa intenção de jogar a Copa do Mundo, jogar a real para ele. E como ele falou, né? A minha cabeça hoje está no Fortaleza. E esse eu acho que é o ponto principal. Porque ele é um jogador de muita qualidade que eu vejo na Série B. Não vejo nenhum camisa 9 na Série B, tá? Melhor do que o Barreiro, nenhum. O Anselmo Romão no Goiás é bom jogador, mas não chega no patamar do Barreiro. O Ceará, por exemplo, não tem um camisa 9, né? Tá chegando agora o Wesley, que é um jogador que eu considero mais limitado.
enfim, né, o Nicolas no Criciúma, assim, quando você olha em termos de centroavantes na Série B, o Barreiro, assim, é bem na frente quanto a isso, claro. Pode ter algum jogador que seja mais iluminado aí no começo da Série B. Então, eu acho que o Fortaleza, se for para perdê-lo, tem que ser por uma quantia significativa e mesmo assim ainda acho que vai ser complicado trazer um camisa 9. É bom lembrar, chegou o GB, né? O centroavante que veio do Vasco, um garoto, surgiu bem na base, mas não estava tão bem, tanto que no jogo no meio de semana ele falhou ali numa jogada, e enfim, alguns torcedores do Fortaleza já viram que, tipo assim, complicado, mas tudo bem, para ser sombra do Barreiro tá ok. A grande questão do torcedor do Fortaleza quer ter uma qualidade como a do Barreiro para ser essa referência. Então, eu acho que hoje, se fosse fazer, acho que até pode sugerir a enquete aí, para os torcedores do Fortaleza, se você acha que vale a pena vender, sei lá, na faixa aí de uns 20 milhões, né, se for 20 milhões, porque está sendo 15 milhões, né, ou valeria a pena, de fato, não ganhar esse dinheiro a ponto mesmo de a qualidade técnica do Barreiro vai ser mais importante. Eu fico com a segunda opção. Eu acho que o Fortaleza deveria tentar ficar o máximo com o Barreiro, não fazer jogo fácil, até porque a situação de encontrar um camisa 9 está muito difícil no mercado brasileiro. E tem achar um jogador que queira vir para a Série B, né? Pô, você não vai achar muito ali. O Barreiro é acima da Série B, né? Então você vai achar mais um jogador de Série B, um Pedro Raul, por exemplo. Sim. Vai ser o teto ali. Não consigo imaginar algo melhor que isso. O Atlético Paranaense ano passado contratou Allan Kardec e não funcionou logo de início. Aí foram encontrar o Viveiros, que aí, meu amigo, tipo, gastaram uma nota, né? Gastaram uma nota, entendeu? Tudo bem, o Fortaleza ganharia um dinheiro, mas teria aí muitas situações que teria que encontrar um jogador que encaixasse, né? Assim, o Viveiros, por exemplo, o Atlético Paranaense, uma grande aquisição, aliás, 27 milhões de reais, Viveiros. E foi fundamental, aliás, para aquela recuperação que o Atlético Paranaense teve. Então, não sei se o Fortaleza vai conseguir encontrar, assim, dar uma tacada perfeita, né? Assim, de trazer um jogador com essa qualidade. Então, é isso. Enquanto se tiver uma possibilidade, tiver um jogador, assim, muito interessante no mercado, que seja parecido, que seja realmente um goleador, que seja um jogador que tenha uma boa frequência de gols, aí beleza. Negocia-se, traz, teoricamente, o jogador mais barato. Agora, se não tem, velho, eu não venderia de maneira nenhuma, assim. Claro, né? Pode dar errado. Enfim, situações de escolha de futebol, né? Você faz a escolha certa, pode dar errado. Você faz a escolha errada, acaba dando certo. Mas essa questão do Barreiro, eu acho que tem que ser uma prioridade. Aliás, porque foi na época do Marcelo Paes, né? O que o Fortaleza estava pensando o Barreiro vai ficar de toda forma e vamos fazer toda a engrenagem estar voltada para ele. Ou seja, quem for para sair, sai, e o valor que o Barreiro for receber, a gente vai fazer todo esse esforço. Como mudou a gestão, eu acredito que ainda a ideia é essa inicial. Mas eu não sei se eles vão ficar balançados com essa proposta do Boca Juniors. Né? E eu não sei também o quanto a vontade do atleta, que aí ele não expressou isso no pós-jogo, ele vai, por exemplo, ali internamente dizer assim, velho, me libera aí pro Boca Juniors aí, tipo, a minha chance e tal. Enfim, não sei como é que vai ser isso, mas de toda forma, Fortaleza, na minha avaliação, tem que ter um camisa 9 da qualidade do Barreiro um pouco abaixo, ou, no caso, melhor do que o Barreiro, obviamente, mas é difícil ter. Até pro próprio Barreiro, ok, ele vai pro Boca, mas assim, se ele ficar na reserva, não sei se ajuda muito não, né? Assim, serve se ele chegar metendo gol, sendo titular. Sim. Enfim, eu acredito que no Fortaleza, mesmo na Série B, tipo, ele com a média alta de gols, assim, a seleção do Paraguai, né? Também não tem tanta concorrência assim. Sim, não tem muita concorrência. Então, assim, ele metendo muito gol, assim, a Série B do Campeonato Brasileiro tem um nível, né? Para o futebol sul-americano. Eu diria que se você compara com o Campeonato Paraguaio, próximo. Assim, talvez o Campeonato Paraguaio ainda tenha alguns times que são melhores, obviamente, mas para o Barreiro, em termos de relevância, de destaque, ele tem uma grande possibilidade, ficando na Série B, de ser um artilheiro, assim, a ponto de chamar muita atenção, né? E aí, claro, né? É porque é aquela coisa, quando você está na Série B, né, Fábio? Não tem o que fazer. O jogador chama atenção, o torcedor do Fortaleza vai lembrar. O Gustavo, por exemplo, em 2018, quando o Fortaleza disputou a Série B, ele começou a fazer muito gol na temporada, muito gol. E aí começou muita gente a olhar, pô, talvez seja interessante pegar aí o centroavante, e era do Corinthians, o pessoal tinha medo que o Corinthians conseguisse fazer uma negociação. Aí o Gustavo quebrou o braço, né? Ele teve uma lesão que tirou ele aí por umas semanas, e aí depois ele retomou. Então, assim, eu diria que é bem complicado para o Fortaleza, nesse momento,
conseguir segurar atleta também, a depender do contexto. É claro que tem toda uma situação aí para tentar manter o atleta e a vontade do próprio atleta em continuar também. O Márcio Alencar fala que só venderia se for pelo valor cheio da multa ou se o atleta forçar para sair. Se o atleta também fala que quer ir também... Porque aí ele pode se desinteressar, né? E aí ele se torna, na verdade, um prejuízo. Você não vende o atleta, o cara fica desmotivado, o cara não consegue entregar, porque o Barreiro teve problemas no começo, né? Muita gente criticava o Barreiro. Eu lembro que eu até falava bem do Barreiro. Eu falei, o Barreiro, para mim, é o melhor centroavante do Fortaleza. E aí ele foi muito taxado no começo, porque perdeu pênalti, perdia gols inacreditáveis. Eu acho que o Barreiro é um jogador ideal para o tipo de jogo que a Série B pede, sabe? Nossa senhora, chato pra caramba, raçudo e tal. Jogador que... o jogo aéreo do Barreiro é muito bom, né? Ele fez um gol de cabeça hoje. Se eu não me engano, o Fortaleza, os últimos 3 gols do Fortaleza, os 3 foram do Barreiro, né? Então, é um jogador relevantíssimo, assim, pro time dele. Os últimos 4, né? Porque teve o gol do Vitinho. E a Série B só 2 sobem direto, né? E eu acho que uma coisa que o Fortaleza não quer é ficar jogando mata-mata, né? Porque na Série C demorou 8 anos. Se começar a jogar mata-mata na Série B... Muito embora na Série B ele tenha até sucesso, né? Ele conseguiu, com o Criciúma, no mata-mata, subir, né? Foi o primeiro ano do acesso do Fortaleza. Mas enfim, eu acho que se eu fosse o Fortaleza também faria de tudo, tá? Não tem... Não é um zagueiro, né, que você acha outro, um goleiro, tá, mas é central. O cara que entrega gol é difícil você achar. Difícil pra Mesmo que você acha um cara bom, tem que saber se ele vai encaixar, né, se ele vai estar confiante para marcar gol. Então o atacante tem muito milindre, né? Tem alguém que já tá confiante, já conhece o time, tá dando certo, aí você trocar, mesmo que seja um jogador bom. Assim, eu tô falando de jogador que, vamos supor, alguém do nível do Barreiro, não é garantia também que vai entregar o que o Barreiro tá entregando. Muito embora, viu, Fábio, o Fortaleza tem um bom histórico de camisa 9. Tava citando o Gustavo, tinha o Lucero antes, né? O Barreiro, já teve um momento, e aí voltando bem antes, assim, Rinaldo, Inácio e tal, enfim. Fortaleza, ele tem um repórter que trabalha comigo, que é o Miguel Júnior, né, que ele sempre fala isso, a camisa 9 do Fortaleza cheira a gol, né? Então, apesar do Lucero ter meio que impossibilitado ela aí nos últimos meses, mas é isso, né, aquela coisa, volto a falar, se não tiver outra opção, assim, no mercado engatilhada, eu não negocio, não, mantenho o homem. Bom, o João Bilega, poeta tricolor, está aqui. Ele fala que está no Bené Folia, melhor carnaval da região. Ele deu uma parada na folia para ver o Show do Leão, Clube do Meu Coração. Ele fez toda uma rima. Muito obrigado, valeu, viu, João? Um grande abraço para você. E o Everton Ricardo, novo membro aqui do canal. Valeu, Everton Ricardo. Você que quer ser membro, tem um botãozinho aí, tá? Seja membro, você pode escolher aí a forma que mais te interessa, você vai ter aí vantagens como vídeos exclusivos, prioridade na leitura dos comentários, enfim. Você, claro, vai estar apoiando esse projeto aqui, projeto independente, né? Há mais de 10 anos, né, tratando o futebol da nossa região com a atenção que ele merece. Então, se você quiser contribuir, seja membro aqui do 45 Minutos. Bom, vamos para o jogo, Thiago Minhoca. Escalação aí, né? O Luiz Fernando já entrou como titular, né? Chegou com moral aí com o Carpini. E o jogo, o Fortaleza abre o placar cedo, né? Ali com 12, 15 minutos. Toma alguns sustos no final, mas no segundo tempo já faz 2-0 e consegue aí uma boa vantagem aí. Conte a história desse jogo. Num público pequeno, né? Qual foi o público hoje lá no Presidente Vargas? 2.000, não chegou a 3.000 pessoas. E aí, como é que tá, né? Rolando carnaval na cidade, ao mesmo tempo, enfim, o clima também hoje nublado, o clima que ia chover, mas não choveu, só deu um sereno e tal. Cara, sobre o jogo, eu vou tentar ser mais sucinto, assim, mas para explicar um pouco da dinâmica, né? Enquanto esse formato do jogo do Carpini envolveu os 3 zagueiros, e são 3 zagueiros que nenhum deles tem uma qualidade de saída para o jogo, estou falando conduzir a bola, se tornar um volante, se tornar um lateral ali com mais qualidade, eu acho que esse esquema ele vai ter que ser muito diminuto ali, tá? Uma situação de um contexto onde o Fortaleza consiga estabelecer esses 3 zagueiros. Até porque, como está chegando o Fuentes, né? O Fuentes entrou hoje. E também você tem ali o caso do Mailton, são 2 laterais muito agudos. Eu acho que, na verdade, é como o Carpini vai trabalhar isso, dosando essas subidas dos laterais.
e principalmente utilizando os volantes para fazer ali a recomposição, né? Porque são dois laterais que avançam bastante. Hoje, por exemplo, deu para ver que o Fuentes, quando entrou, segurou um pouco mais. Mas nos primeiros minutos, por exemplo, eu senti um jogo cadenciado, o Fortaleza dominava mais a posse da bola, dava para ver, e eu acho que ainda por não ser a formação ideal, né? A qualidade de jogo hoje bem melhor em termos de construção, porque você tinha, né, ele abdicou de mais um homem de meio de campo do que tinha feito no Clássico para colocar um jogador como o Luiz Fernando. Dava para ver que o Luiz Fernando era um jogador que, claro, né, com pouco tempo de treino, tentando fazer algumas jogadas ali pelo lado esquerdo, não é bem a característica da velocidade do drible, mas é um jogador que, para fazer uma jogada mais direta, então teve algumas possibilidades ali no começo, mas nada de maneira muito contundente. O Ferroviário também dava um certo trabalho, mas o jogo muito morno. Até sair a jogada do gol, uma jogada que o Fortaleza já tinha desenhado antes, né? Uma coisa que o Fortaleza precisava aprimorar mais, isso tinha acontecido em outros jogos, até mesmo quando o Fortaleza foi diante do Ferroviário, né? Quando teve um jogador a mais, essa bola parada não estava sendo tão acertada, e nessa jogada do primeiro gol, é uma jogada do Mailton, tocando curto para o Pierre, que devolve de novo para o Mailton, e ali, né, o Barreiro, né, contando também com a falha do Ferroviário, não teve nem dificuldade ali, tanto que ele nem sequer pulou, foi se abaixar para fazer 1-0 ali logo no início da partida. E quase, logo na sequência, o Fortaleza ampliou o placar, né? O Mailton teve uma bela finalização ali de fora da área, que o goleiro do Ferroviário fez uma grande defesa ali para fazer o segundo gol, aquele chute mesmo do chamado pombo sem asa, né? A bola que caiu assim rapidamente. E ali foi quando eu acho que quando o Fortaleza começou a ficar meio preguiçoso com o jogo. Teve muita dificuldade de dar sequência a jogadas, a saída de bola era muito lenta, eu acho que faltou um pouco do sistema defensivo dar mais qualidade, o Pierre baixar mais as linhas, e pelo fato também, como eu estava dizendo, essa questão dos três zagueiros, por não ter essa qualidade de quebrar essa bola mais à frente. E foi quando o Breno apareceu em muitos momentos. Chutes ali perigosos, né? O Crispim teve muita dificuldade defensiva, né? E aí por isso que eu acho que ficou muito evidente essa situação do lado esquerdo. O Crispim até que vinha quebrando um galho bem nos outros jogos, mas o Ferroviário, quando atacava ali pelo lado dele, teve uma certa facilidade, né? O Breno teve que fazer pelo menos duas grandes defesas, uma que foi uma jogada do jogador Ferroviário rabiscando ali por dentro, e ele defendeu com o peito, e uma segunda que foi uma chance cara a cara, né, com o Breno, e o Breno fez uma defesa, assim, fundamental, era bola de gol de empate mesmo, e a saída de bola dele foi muito importante para evitar o empate que poderia ter mudado, né, ali um pouco do ambiente do jogo, o sistema de jogo. O Fortaleza de novo ia ter um jogo amarrado, e só no final do primeiro tempo é que o Fortaleza conseguiu ter uma chegada com mais perigo, o time já ofensivamente sem ter muita criatividade, e eu acho que aí foi quando o Carpini entendeu bem, né, do que ele precisava, porque não era jogo para ficar apenas se defendendo, porque tinha um problema ali no meio de campo, porque eu acho que a ideia de jogo que o Carpini pode estabelecer, Fábio, não está atrelada muito, se ele quiser se defender, a ter três zagueiros, na minha avaliação. Para mim está muito mais atrelado a mais homens no meio de campo. Eu acho que a ideia mais interessante seria colocar mais homens de meio de campo para melhorar nesse sentido. Aí ele faz uma mudança tática. Ele abre mão de um dos zagueiros, saca o Luan para colocar o Vitinho, fica Vitinho e, no caso, o próprio Luiz Fernando jogando mais aberto, com maneira de referência, fazendo com que também ali, na outra troca, né, o Fuentes no lugar do Pochettino, tirando o Crispim dessa ala esquerda para se transformar no meio, o Fuentes jogar de zagueiro, de lateral esquerdo, ali ao longo do segundo tempo. E aí foi quando eu senti que foi o Fortaleza mais equilibrado do jogo. O Fortaleza teve chances de fazer o 2-0 até mesmo antes do segundo gol. Claro que o Ferroviário teve algumas escapadas, mas nem se compara ao que foi no primeiro tempo. Então, assim, foi o Fortaleza naquilo que o Carpini sabe fazer muito bem, um time sem sofrer tanto susto. O Breno não trabalhou tanto no segundo tempo. É claro que o Ferroviário teve chance, sim, de fazer um gol. Teve uma jogada ali, já estava 2-0, né, nesse momento. O Jefinho recebeu uma bola com uma certa tranquilidade no meio. Acho que faltou um pouco mais de ajuste ali, em alguns momentos, antecipação, ou do Gasal, ou até mesmo, principalmente eu diria do Gasal, né? O Gasal em alguns momentos tirou muita bola aérea, mas nessa antecipação ele acabou não indo bem, algo que, por exemplo, o Cardona conseguiu fazer melhor. E aí veio a jogada do segundo gol, uma jogada curiosamente, né? Eu já tinha falado aqui algumas vezes que, às vezes, o próprio Sacha não é bem a peça para fazer essas jogadas mais ofensivas, e a jogada do Sacha foi muito boa. Além de recuperar a bola, soltou no Barreiro, que devolveu para ele, e aí, quando ele faz o cruzamento, o Vitinho bate ali
de chapa para fazer o 2-0 e poderia ter feito o terceiro gol. Então, é claro que o jogo, se você faz a soma geral do que aconteceu no primeiro para o segundo tempo, talvez fosse uma vantagem mais mínima, de um gol de diferença, porque o Ferroviário teve chances reais. Mas o Fortaleza teve chances também, logo após o 2-0, de ampliar esse placar. O Barreiro, por exemplo, teve uma chance lá, que ele saiu frente a frente com o goleiro do Ferroviário, tentou driblar, perdeu uma chance. Então, teve algumas possibilidades para isso. Vieram algumas trocas ali na reta final, colocou o Prior e tal, mas nenhum dos jogadores fez o Fortaleza, de fato, criar possibilidades. O que, na verdade, vai exigir mais para frente, claro. Né? O Rodriguinho vai ter que mostrar mais, o Prior, que não entrou tão bem como tinha entrado em outros jogos. Então, situações essas que a gente vai ter que ver mais para frente, mas a gente começa a ver, Fábio, o desenho do time. Eu acho que o time que jogou no segundo tempo é o Fortaleza que se desenha como a formação, tá? Não estou dizendo que é os 11 jogadores, mas com as peças que, teoricamente, o torcedor gostaria de ver, né? 2 jogadores abertos, um homem referência, com mais ali a linha de 4 estabelecida. Então, eu acredito que o jogo em si foi um resultado, de fato, de uma equipe que precisava fazer um resultado de confiança para dar ao torcedor. Muito bem, né? Vitória aí com um placar bem interessante para o jogo da volta. Né? Agora é só administrar, né? Não é possível que o Fortaleza tome 2-0 jogando. Só tomou um gol na temporada, é bom lembrar, né? E isso, uma falha bizarra do Breno, que, não, enfim, conta do sol ali. Então, é muito difícil imaginar que o Fortaleza vai perder essa classificação, que já vai garantir a vaga na Copa do Brasil do próximo ano, né? Mas ainda tem a possibilidade de se subir para a Série A, já pular para a quinta fase. Então, eu acho que o Fortaleza não levou nenhuma pressão para o jogo da volta, sabe assim? Claro, não é jogar relaxado, é jogar concentrado, não perder jogador, mas essa semana eu acho que vai ser bem importante, Fábio. Até o próximo sábado, o que o Fortaleza pode trabalhar, o Carpini pode trabalhar, exatamente é dar mais espaços para esses jogadores, começar a estabelecer uma hierarquia no grupo mesmo de quem é titular, de quem é reserva. Então, começar a trabalhar mais, exigir desses jogadores, né? Principalmente esses jogadores que, na teoria, não são titulares, obviamente, uma rodagem melhor, um entrosamento melhor, porque, enfim, o GB chegou agora, já dá para fazer aquela coisa do 11 contra 11, já tendo peças interessantes, né? Se tem o Fuentes de lateral esquerdo, já tem o Guilherme da base para atuar por ali. Então, não... Porque, assim, por exemplo, jogar com 3 zagueiros, Fortaleza tem 4, 5 zagueiros, né? Porque alguns são da base. E é o Brits machucado. Então, não dá para jogar 3 zagueiros de um lado, 3 zagueiros do outro. Até porque também, se Fortaleza jogasse com 3 zagueiros, teria que contratar mais zagueiros, o que não acho que vai ser. Então, a partir de agora, é estabelecer mesmo essa formação que ele fez no segundo tempo e tentar replicar isso com time titular e time reserva. Bom, em relação a reforços, vem mais alguém ou esse último pacotão aí com o GB, Fuentes, Luiz Fernando, Rodriguinho, Vitinho, isso. Enfim, já tá bom. Um nome não foi regularizado, o Carpini trouxe à tona isso, né? Que o Lucas Braga, ele já falou como se o jogador fosse do Fortaleza, né? Tipo, por questões burocráticas. Lucas Braga, pô, eu acho fraco também, hein? Eu acho bem fraco. Ele trabalhou com o Carpini, né? O que eu acho até bizarro, porque ele também não foi bem com o Carpini, né? De toda forma. Obrigado. Tem um MotoGP aí. MotoGP. De toda forma, o que a gente espera, né, que o Fortaleza ainda tenha o Lescano, outro jogador da característica ofensiva, também aí chega para esse setor, né? O Rodriguinho, por exemplo, jogador que joga de lado, joga também com 10, que aí é a mesma característica mais ou menos do que o Prior faz, do que o próprio Pochettino faz também. De toda forma, o Fortaleza deve fechar com esse jogador, né? Anunciar esse jogador, anunciar o Lucas Braga, e eu confesso que me paira uma dúvida sobre essa lateral direita, tá? O Paulinho, né, que tá vindo do Vasco, só teve 2 jogos pelo que eu entendi, né? 2 jogos apenas como profissional, acho muito pouco. O Mailton, para mim, deveria ter uma concorrência melhor, e eu sei que é Série B, tá? Você não vai conseguir encontrar um jogador da mesma qualidade do titular, mas eu esperava um jogador com um pouquinho mais de rodagem, tá? Um jogador muito jovem, assim, ele tem que ser muito promissor, e eu acho que o Fortaleza tem que estar muito atento, e o Carpini tem que estar, para mim, muito atento aos treinos, de como o Paulinho joga. E a depender do contexto, e é que tá, não vai ter muitos jogos, Fábio, de teste, né? Por exemplo, você tem um jogo de volta contra o Ferroviário, com essa boa vantagem. Você pode pensar em colocar o Paulinho. Mas, por exemplo, numa possível final contra o Ceará, acho difícil ele ser titular. Nos jogos da Copa do Brasil, Fortaleza vai com o time principal. E aí só sobraria ali a Copa do Nordeste, e quando começar a Copa do Nordeste, a janela já vai ter fechado,
e aí você vai ter que jogar praticamente o primeiro turno inteiro da Série B com o lateral direito sem estar muito testado. Então, eu acho arriscado, sim, mas, enfim, eu acho que são os treinamentos aí que o Fortaleza vai ter que observar se vai precisar ou não de um lateral direito. De resto, eu acho que o time é esse. O time do Fortaleza é esse, claro, se perder jogadores, né, como a gente está falando aqui do caso do Barreiro, uma possibilidade de um Pochettino e tal, um Rossetto sair, aí talvez possa precisar fazer uma troca a mais, aí trazer jogadores a mais. Mas eu acho que o time base já está montado. Muito bem, né? Ainda tem tempo na Série B daqui um mês ainda, então... Não, mas a janela fecha de 3 de março, tá? E aí depois que fechar 3 de março, só pode contratar jogador livre, né? Que aí é mais difícil de encontrar. Muito bem, vamos para o campinho agora, Márcio Souza. Vai colocar na tela aí, né, os jogadores do Lion que entraram em campo hoje, nessa vitória por 2-0 contra a equipe do Ferroviário. Vamos começar pelo Breno, né? Fez defesas importantes ali no primeiro tempo. O Márcio depois tira a estrela do Cardona ali, que o homem já começou como xerife, né? Já tem a estrela ali, né? Xerife da zaga. Vou começar com o Breno. O Breno eu vou colocar muito bem, tá? Muito bem, porque não foi qualquer momento do jogo, não foi defesas normais, não foi defesas ok, não foi defesas importantíssimas. O Breno foi fundamental para esse resultado de hoje, tá? Eu já falei aqui das outras vezes, eu tinha falado, deu um amarelo para ele aqui no Clássico, porque teve um chute no gol, né? Mas eu acho que o Fortaleza está com um bom goleiro para a Série B, tá? O Breno cometeu falhas, todo mundo lembra do ano passado, a falha do jogo do Grêmio, outras partidas que ele cometeu uma falta, mas na soma geral, o Breno foi uma grande aquisição do Fortaleza na temporada passada. O João Ricardo não vai ficar, né? Até porque tem essa questão, ele precisa se recuperar e tem que se recuperar logo, né? Porque vai para o Corinthians, o que vai aliviar a folha. E o Fortaleza ainda tem que também se livrar do Elton Leite, né? Que tem também um salário que não é nada barato. E tem que também encontrar um rumo aí para o Elton Leite, ou tentar fazer uma rescisão aí de toda forma para tentar aliviar mais ainda a folha, porque só aí desses jogadores, Diogo Barbosa, o Ceviche, ainda que não vão ficar para essa temporada, você tem mais ou menos aí mais de 1 milhão aí de folha para aliviar, né? Então precisa de negócio. E o Breno, para mim, é um bom jogador. Ele sentiu ali uma coisa, o Vinícius Silvestre até chegou a aquecer, e acho que ele foi bem importante no jogo de hoje, um momento mais complicado que o Fortaleza atravessou. Muito bem, trio de zaga aí com Cardona, Gasal e Luan. O Luan, para mim, fez o jogo mais tímido, né? Em alguns momentos, assim, deu uma certa cochilada. Eu gosto do jogo do Luan, tá? Acho que tem um jogo interessante, mas hoje não é titular. E imaginando que o Fortaleza vai jogar com 2 zagueiros, ele parece se tornar agora a quarta opção, né? Porque o Gasal vai se tornando esse reserva imediato do Brits. De toda forma, o Luan vai ganhar um amarelo aí, tá? Foi um jogo razoável dele. Teve alguns bons momentos, é verdade, mas não foi a ponto de chamar atenção. Teve alguns momentos de desatenção também no primeiro tempo, quando o jogador do Ferroviário teve uma certa liberdade para chegar ali no ataque, né? O Luan foi um pouco disperso nisso. Entrou uma bola azul gigante aí. Mas o Luan é amarelo, tá? Mas só para te explicar aí. O Luan é quadradinho amarelo. Os outros dois, para mim, me agradaram bem mais, tá? O Gasal, por exemplo, e eu acho que é a principal virtude do Gasal, assim, o Gasal, às vezes, ele é um jogador que perde o time da jogada, mas na bola aérea ele tira muita bola. O Gasal é aquele zagueiro, é o chamado terceiro zagueiro, né? O zagueiro rebatedor. A bola vem, ele tira de cabeça, corta outra e corta outra. Então, eu vou colocar um jogo bem pro Gasal, tá? Nesse sentido. Ele cometeu falhas, teve jogadas que ele perdeu ali o timing da jogada, o jogador do Ferroviário atravessou, ele ficou um pouco perdido em algumas jogadas, mas para esse estilo de jogo, bola chuveirada e o Fortaleza afastar a bola, o Gasal é um dos melhores. Algo, e aí o torcedor do Fortaleza lembra bem, quando era a zaga Tite e Brits, era um desespero. É só olhar o que aconteceu no Clássico Rei, que o Brits não ganhou no jogo aéreo. Nesse ponto, o Gasal, ele é muito bom nesse jogo aéreo, de afastar a bola, né? Principalmente de afastar a bola. Então, nesse sentido, eu acho que ele foi bem. E o Cardona, de novo, mais uma vez, apesar de ter aparecido logo a estrela aí para ele, mas ele vai ganhar também um verde muito forte, tá? O Cardona está se estabelecendo como o melhor zagueiro nesse começo de temporada. Porque como o Brits está sofrendo muito com lesões, o Cardona hoje de novo, assim, sabe? Muita antecipação, muita bola cortada, bola longa, de muita qualidade que ele estabeleceu. Eu acho que foi na jogada, teve uma jogada específica lá que ele abriu uma bola do lado esquerdo muito boa, eu acho que foi para o Luiz Fernando, que quando foi tentar o cruzamento ali, acabou cruzando um pouco errado, mas o Cardona tá muito bem, assim, tá muito bem no jogo mesmo, pode botar o verde mais forte,
Hoje é um zagueiro muito confiável. A primeira passagem dele não tinha chamado tanta atenção, mas hoje, no Clássico, para mim, ele já tinha jogado muito bem. E hoje ele vai ganhar também, tal qual aí o Breno, vai ganhar um verde mais forte. Pode colocar a melhor nota aí para ele. Muito bem. E o Mailton, né, que deu um belo passe ali para o primeiro gol. Acho que é o jogador que a torcida mais está gostando, né? Em 2026, Thiago Minhoca. Pelo menos a sensação nas redes sociais é essa. Sempre elogiado a cada jogo. Ele teve uma queda de rendimento nos últimos jogos. O Mailton, eu acho que a única coisa que precisa ser aprimorada com o Mailton é, às vezes, o exagero de querer resolver sempre uma bola que sobra na entrada da área e tentar bater. Hoje mesmo ele quase fez um golaço. Eu acho que, obviamente, ele não pode perder essa característica, tem que tentar mesmo. Ele é um jogador que finaliza muito bem, tem uma bola parada muito boa, mas às vezes ele dá uma viajada assim, em alguns cruzamentos, às vezes ele, sabe assim, não pensa uma jogada de maneira com mais lucidez. Às vezes ele é muito afobado, pega a bola já quer bater, pega uma bola no cruzamento já quer cruzar, então algumas vezes ele comete umas falhas. Eu vou colocar um jogo bem para o Mailton, tá? Eu acho que ele conseguiu ser bem no primeiro tempo, no segundo ele até fez uma jogada lá de efeito, botou debaixo das pernas, no campo de defesa, o que eu acho arriscado, deu certo, mas eu acho que o Mailton, às vezes, ele tem um excesso de confiança muito grande. Teve um momento lá também que eu achei desnecessário, quando ele fez uma falta e foi querer bater boca, assim, tomou um cartão meio, sabe, assim, meio estúpido e tal. Então, acho que é só isso. Eu acho que o Carpini precisa trabalhar mais com o Mailton, e já deu para ver em alguns jogos ele cobrando mais o Mailton, de ter um pouco mais de lucidez. Eu acho que o Mailton ele tem qualidade para isso, tem uma finalização muito boa, mas às vezes se perde muito nessa afobação. Eu acho que é o que falta um pouco mais para o Mailton, é ter um pouco mais de lucidez, porque qualidade ele tem, na minha avaliação. Muito bem, o Crispim. O Crispim jogando de ala foi bem modesto. Ele não, como eu já falei algumas vezes, quando a bola chega no Crispim, o Crispim não vai tentar uma bola longa de qualidade. Eu acho que isso perde um pouco, né? O Crispim tem uma qualidade de distribuição de jogo que naquela primeiro momento que foi com o Vojvoda, ele tinha isso como uma virtude que era muito boa, né? Uma bola longa de qualidade, a bola parada dele era muito boa, o escanteio do Crispim. Quantas vezes o Fortaleza não fez gol utilizando o Benevenuto, né? Cruzamento do Crispim, um escanteio, gol do Benevenuto. E desde a volta dele para o Fortaleza, ele já tinha tido uma queda ali com o Fortaleza antes de sair, mas depois, quando retornou, ele está sendo esse jogador mais da cadência, o jogador, claro, briga muito, acaba tendo uma qualidade. Eu vou colocar, só que eu acho que hoje ele foi mal defensivamente, tá? Eu acho que ele fez uma partida razoável quando ele teve a bola. Quando foi para o meio, também não causou muito impacto. E defensivamente, para mim, ele foi um pouco mais abaixo. Então, vou colocar, porque está entre ali o amarelo e o laranja, sabe? O Crispim. Vou ficar com o amarelo, tá? Porque eu acho que não comprometeu tanto. Os momentos que o Fortaleza sofreu foi exatamente o Crispim não conseguindo dar conta ali do lado esquerdo. Foi o momento mais preocupante. Mas teve o Breno para salvar. Mas eu acho que a partir de agora, com a chegada do Fuentes e tendo o Guilherme, eu acho que tem que acabar agora com essa ideia do Crispim realmente jogar como lado esquerdo, claro, a depender do contexto do jogo. Se você quiser liberar mais o time, quiser mais ataque, o Crispim pode jogar ali, quebrando o galho como lado esquerdo. Mas, para mim, eu acho que o Crispim agora vai brigar ali com o Pochettino, vai brigar com o Priol, com o próprio Rodriguinho ali para se estabelecer no meio. E acho que a disputa ali, tá? Eu ainda prefiro o Pochettino, mas o Crispim agora pode ser que perca essa titularidade. Bom, vamos partir para o meio de campo, né? Pierre. O Pierre fez um jogo ok, eu diria que foi um jogo bom também. Não foi um jogo de uma qualidade, de uma lucidez. Eu gostei mais do segundo tempo do Pierre, porque ele, nessa ideia da saída de bola, onde falta essa qualidade, às vezes, quando você joga com os três zagueiros, o Pierre ajuda mais nisso. A bola chega com mais tranquilidade. Não lembro do Pierre, o Pierre fez uma falta ali, em alguns momentos. Ele não foi um jogador tão vistoso, tá? Não foi um jogador tão vistoso. Mas eu vou colocar um bem para ele, tá? É um bem mais abaixo do Mailton, um pouco mais abaixo do que o Gazal, mas fez a partida dele boa, deu fluidez. Eu acho que o funcionamento do time com o Pierre dentro de campo ela é fundamental. Sem o Pierre, hoje o Fortaleza não tem assim, um jogador que tem essa clareza da qualidade da construção do passe, até mesmo da orientação dentro de campo, de como sair com o jogo. O Pierre ele é um jogador que se comunica bastante. Acho que ele só precisa, às vezes, entender que, deu para ver isso no Clássico, né? O temperamento dele tem que estar mais com a cabeça no lugar. Mas é um jogador, assim, que o Fortaleza tem, assim, da melhor qualidade para a Série B. Eu acho que é um jogador pilar, é um pilar do Fortaleza nessa temporada, assim.
Agora, Lucas Sacha. Sacha, para mim, esse vai ganhar a nota máxima, tá? O Sacha cometeu muitas faltas ao longo do jogo, tá? E aí você pode falar assim, pô, o cara fez muita falta, né, e tal. Mas recuperou muita bola também. O Sacha recuperou muita bola. A jogada do gol é todo o mérito do Sacha, do gol do Vitinho. Claro, o Vitinho pegou uma finalização muito boa. Mas a recuperação de bola, tocar no Barreiro, receber essa bola na esquerda, fazer a inversão do lado, fora a quantidade de bolas que ele roubou. Foi um jogo que ele perdeu um pouco do time da jogada, mas cara, você ter um volante. Ele vai completar, se não me engano, 35 anos, 36 anos já o Sacha. E o cara aguentar 90 minutos e ter um tempo de marcação, de recuperação de bola como o Sacha tem, você ter isso no seu elenco para uma Série B é fundamental, eu diria. Fundamental. Eu já falei várias vezes que eu sou muito fã do Sacha, apesar de ele não ter feito uma partida assim, perfeita, mas é como o Fortaleza tinha muita bola, e aí, queira ou não, ele ajudou também nessa construção. Acho que o Sacha jogou muito bem, tá? Pode colocar um verde mais forte para ele também. Bom, Pochettino. O Pochettino fez um jogo discreto. Um jogo bem discreto, fez algumas escapadas ali pelo lado direito. Eu acho que agora, estabelecendo, e aí, claro, né? Com essa formação, tendo um homem centralizado, um jogador jogando no meio mesmo, né, abrindo mão do terceiro zagueiro para jogar com o lateral esquerdo, eu ainda prefiro o Pochettino. E o Pochettino é essa gangorra, né? Porque você pode até imaginar assim, se aparecer uma proposta do Pochettino, vende. O Pochettino talvez, se fosse fazer uma pesquisa, eu tô chutando aqui, tá? Talvez o torcedor disse, não, vende. Ele oscila tanto, né? Talvez não seja um jogador tão relevante assim. Mas a grande questão é porque o Pochettino, às vezes, quando joga, ele joga muito mesmo, assim, tá? Ele atira uma jogada que é, assim, fora que ele finaliza muito bem, o jogador, quando chega na área, é importante você ter jogador que sabe fazer gol, por isso que eu acho que o Fortaleza acertou muito em trazer o Luiz Fernando. Mas vai ficar com um razoável também, tá? Acho que foi um jogo bem discreto também do Pochettino, apareceu em poucos momentos, acho que foi certo a saída que o Carpini fez em tirá-lo. É um jogo ruim, assim, mas não vou pesar tanto também na análise não, do Pochettino, porque também foi um jogo que Fortaleza baixou muito, assim, as linhas, né? Faltou ter mais a bola no primeiro tempo. Mas eu prefiro ele do que o Crispim, né? Se for jogar nessa função de camisa 10. Muito bem. E o estreante, Luiz Fernando, como ele foi? Eu gostei, foi uma partida boa, não foi nada excepcional em alguns momentos, né? Também cometeu muitas faltas em alguns momentos, mas deu uma finalização ali perigosa, em que o goleiro do Ferroviário espalmou. Teve uma escapada pela esquerda que eu acho que faltou ele caprichar mais, ali tinha 2 jogadores de Fortaleza chegando. Mas foi uma partida boa movimentação, que eu acho que faltou mais para o Luiz Fernando foi tentar finalizar mais vezes, ele tem essa qualidade de finalização. Considero uma estreia boa, tá? A gente está aqui ponderando, porque é o primeiro jogo dele, teve pouco tempo aí de treino, mas vai para esse verde aí, tal qual eu tinha colocado para o Pierre. Para mim foi uma partida um pouco mais abaixo do Pierre, mas ainda acho que considero boa a partida do Luiz Fernando, tá? Foi uma partida que para mim ele foi importante ao longo do jogo. E o Barreiro? Fez mais um gol? 4 gols na temporada? O Barreiro para mim pode colocar verde mais forte. É um camisa 9, cara, que ganha muito duelo, que briga, participou dos 2 gols, né? Fazendo o gol e tabelando ali com o Sacha no segundo, poderia ter feito mais um gol, teve ali uma chance. Teve um lance no primeiro tempo, abrindo só um parêntese aqui, que foi dado impedimento na jogada, e eu confesso que eu não fiquei com total certeza. A minha impressão, e aí não teve imagem, para como essas linhas foram traçadas, a impressão que o jogador estava em condição legal, e que o Luiz Fernando estaria sofrendo um pênalti ali na jogada, que também não teve o replay, então eu não consigo cravar que houve um erro da arbitragem, mas como não ficou muito claro, tinha VAR e tal, o VAR considerou como impedimento da jogada. Mas o Barreiro, assim, impressionante a quantidade dele de ganhar a bola por cima. Teve algumas outras cabeçadas que ele não conseguiu cabecear bem, mas é o camisa 9, assim, ideal hoje para o Fortaleza, né? Como falei, no caso do Pierre, é um pilar fundamental que o Fortaleza tem. Muito bem, time titular avaliado, vamos para o banco, né? Os primeiros a entrarem ali depois do intervalo, o Vitinho, que inclusive fez o segundo gol, e o Fuentes. O Vitinho no começo eu senti que ele estava pouco, com certa vontade. Eu tinha gostado muito da entrada dele no jogo contra o Ceará, a dinâmica dele, né, utilizando o Barreiro ali para fazer o pivô, como foi no lance que ele teve no Clássico. E hoje no jogo ele fez um belo gol, um gol difícil ali de finalizar. Acho que a dinâmica dele também foi boa, tá? Não vou fazer também elogios também rasgados a ele, eu acho que ele conseguiu ir bem, e eu acho que ele é o mais cotado a ganhar essa titularidade.
imaginando esse Fortaleza com a característica mais ofensiva, né, que é jogando Vitinho pela direita, Luiz Fernando, Pochettino e Barreiro, ele, para mim, é um jogador que hoje está numa melhor possibilidade, né? Até porque tem bons números, vem do Campeonato Mexicano, então, assim, ele tem essas virtudes. Então, vai ganhar um bem, tá? Tal qual eu coloquei ali para o Gasal, para o Pierre, vai ganhar um bem. Acho que é um jogador que tem possibilidades de chamar mais atenção. Tem que ter aquela coisa de chamar mais o jogo também, né? Chamar mais o jogo. Já o Fuentes, lateral esquerdo, o primeiro lance dele, se eu não me engano, ele dá uma vacilada, ele vai tentar fazer uma inversão de bola no meio, que o Ferroviário recuperou, mas depois, assim, muito tranquilo, não teve dificuldade. O verde é pro Vitinho, tá? Não é pro Priol, não. O Priol ainda não analisei, não. O Fuentes fez um jogo que eu considerei também bom, tá? Acho que ele fez uma partida segura, tirando essa falha e um outro momento ali, uma certa dificuldade que ele teve. No geral, ele ganhou muitos duelos, foi muito tranquilo, um jogador que começa com o status titular e acho que nessa próxima semana aí até o jogo do Ferroviário vai se estabelecer como titular. E aí o próprio Carpini vai ter que ter todo o cuidado, tá? Porque ele é o lateral esquerdo que tem, claro, tem um garoto da base, o Guilherme, mas, pô, demorou para chegar o Fuentes. E o Fuentes não joga desde novembro, né? Então tem que ter todo o cuidado para o Fuentes não se lesionar, não ter uma carga excessiva. Fortaleza pode ter um jogo aí logo depois da semifinal contra o Ferroviário, já o jogo da Copa do Brasil, um jogo que vale dinheiro, né? Você não pode cometer nenhum tipo de vacilo contra o Laguna ou contra a equipe do Maguari, né? De Pernambuco. Então, para mim, o Fuentes vai ganhar também um jogo bem. Eu vou colocar também um jogo bem para ele, tal qual o Vitinho. Eu acho que ele fez uma partida boa, gostei do jogo dele. Muito seguro, né? Tirando ali um outro lance que ele cometeu uma vacilada. Muito bem. E os demais ali que entraram mais na parte final, dá para avaliar? O Rodriguinho até jogou... O Rodriguinho eu senti ele com a cadência mais lenta, ganhou uma disputa ali, lutou pela bola, ganhou uma disputa de bola, mas razoável, tá? Acho que vai ter que... A concorrência dele é pesada, tá? Tem muita gente pesada aí, né? Para mim, o Vitinho já chama atenção, aí se ele for jogar no meio, já tem o Pochettino, já tem o Crispim, então acho que o Rodriguinho vai ter que mostrar muita bola. No Ceará, ele ficou muito escanteado e ele chegou com uma certa vontade de querendo jogar, onde quer que seja. Mas ele vai ter que apresentar um bom futebol, vai ter que apresentar um futebol para brigar por essa titularidade. Vejo um jogador interessante, mas com ressalvas, porque na passagem dele do Ceará foi muito abaixo. E aí, Priol e Ronald, que entraram já na reta final, o Priol entrou errando algumas vezes, acho que não entrou tão bem, mas eu acho que vai ganhar o branco, assim também como o Ronald também não acrescentaram tanto, assim, em termos de avaliação, tiveram ali, né, 9 minutos com mais 5, então 14 minutos não vou colocar uma avaliação nem para o Priol nem para o Ronald, muito embora o Priol, né, teve um pouco mais de ação com a bola e não foi tão bem assim, como em outros jogos. Para mim, a dinâmica dele é mais interessante. Muito bem, então sem nota aí, Priol e Ronald e o Carpini. Carpini vai ganhar um bem, tá? Não é um muito bem, eu acho que teve uns momentos que o Fortaleza levou sustos demais, ele não soube corrigir isso na minha avaliação, corrigiu para mim no segundo tempo, acho que deu minutagem para quem tinha para dar minutagem, então vai ganhar esse verde aí não muito forte, mas vai ficar com essa avaliação. Acho que a partir de agora ele tem que tentar trabalhar o time, desenvolver mais para ter melhor qualidade, entrosamento, obviamente evitando que o Fortaleza perca mais peças, né? Para que, obviamente, o trabalho consiga desenvolver melhor. Mas é isso, trabalho bom dele. E já destacando o melhor da partida, eu vou ficar com o Barreiro, tá? O Breno foi muito importante em um determinado momento do jogo, mas eu acho que o Barreiro foi a peça que mais conseguiu render. Ali ganhou muitos duelos na frente, fez o gol, participou da jogada do segundo gol, né? Mas destacando mais uma boa partida do Cardona, o Breno, né, como eu falei, e o Sacha também que fez boa participação. Então, a minha estrelinha aí vai para o Barreiro. Muito bem, então estrelinha para o Barreiro, melhor em campo, tá? Desta partida entre Ferroviário e Fortaleza, jogo da volta, né? Presidente Vargas também, Thiago Minhoca? Pronto, essa é uma grande questão, Fábio. Eu acho que eles vão esperar o jogo de amanhã entre Floresta e Ceará, porque na teoria, como eu tinha explicado aqui da última vez, você não estava conversando com o Celso, tem uma portaria da CESPORT, né, que é a Secretaria de Esporte do Estado,
da qual fala que não pode ter um jogo no intervalo de menos de 24 horas, ou tem que ser para 66 horas, na Arena Castelão. Só que é bom lembrar que no ano passado, para quem lembra, o Ceará jogou contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, no sábado, ou foi no domingo, e o Fortaleza jogou no dia seguinte contra o Atlético Mineiro. Eu acho que um pegou o Atlético Mineiro, outro pegou o Cruzeiro, coisa assim. E aí, ali, meio que a federação liberou, já era a reta final, o gramado não estava no mau estado. O gramado, na minha avaliação, no Clássico Rei, não estava comprometendo. Eu acho que dá para jogar de boa, até porque vai ter 2 jogos de Copa do Brasil e as finais. Então, o que a gente vai ter até o começo da Série B são apenas 6 jogos. Eu acho que dá para colocar, mas, é claro, eu não sou especialista aqui, não sei como é que está o gramado realmente. Mas esses jogos está tendo chuvas, né? De toda forma, com essa vantagem, o Fortaleza pode mandar o jogo no PV. Eu acho que não, acho que essa vantagem aí dá para ser colocada, essa questão do jogo do PV. Agora, eu acho que também vai depender muito desse jogo do Ceará. Se o Ceará amanhã ganhar tranquilo também no Floresta, acho que os 2 jogos, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, podem acontecer no PV. Muito bem, né? O Ceará joga amanhã, né? 6 da tarde, é isso? Não, 4 da tarde. Contra o Floresta, que em tese é um adversário um pouco mais perigoso que o Ferroviário, né? Enfim, é um time de uma divisão acima. Sim, Tem o sim. Leston Júnior, né? Trabalho desde o ano passado. Isso. Enfim, é bom o Ceará abrir o olho. Mas, enfim, é bem favorito, né? O Campeonato Cearense, tudo foi milimetricamente pensado para mais uma Manjado, vez. manjadinho. Cara, foi tão curioso porque não tinha nem como eles se enfrentarem sem ser na final, É. assim. Tipo, foi tudo. Não Campeonato existia Paranaense, combinação nenhuma aqui. o Campeonato Paranaense também fez essa proteção para o Atlético e para o Curitiba. Eles não tinham como se enfrentar na semifinal. E aí, a possibilidade também de acontecer lá, o Atletiba na final. Muito bem, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, tá? Estadual tem que. Os cabeças de chave só entram. Só entram ali jogam ali, né? Só se enfrentam, na verdade, se for na. Obviamente tem o jogo da primeira fase, né? Que geralmente são grupos cruzados, mas aí decisão mesmo, só na final, acho que tá Bora, certo mesmo.